Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre a instalação de hortas em pequenos espaços. Também quero fazer uma observação que os vários fatores abordados aqui nesse vídeo vão depender muito das culturas e condições de cultivo que você tiver aí na sua casa. Então, sempre que possível, busque um técnico responsável. Nem todas as hortaliças podem ser cultivadas em pequenos espaços. A recomendação é de que você plante hortaliças de ciclo curto e aquelas que a parte aérea seja comestível, como hortaliças folhosas, condimentares e hortaliças frutos. E as hortaliças que não são recomendadas para cultivos em pequenos espaços são as raízes e tubérculos, pois elas necessitam de canteiros maiores, com maior profundidade, e elas têm um ciclo mais longo. Dentre os locais em que se pode implementar uma horta em pequeno espaço, vai se preferir os locais em que haja sol e luminosidade suficiente. Esse local em que você vai fazer sua horta tem que ter pelo menos 5 horas diárias de sol. Então, esses locais podem ser sacadas, beirais, varanda, terraço, janela, fundo de quintal, qualquer local que tenha essa quantidade de sol e luz por dia, pelo menos. Dos materiais que podem ser utilizados, eles vão depender principalmente do espaço em que você tem disponível. Pode-se fazer o plantio em canos de PVC, pneus, garrafas PET, baldes, latas, vasilhames de manteiga, canteiro suspenso de madeira, vários são os materiais disponíveis. Isso vai depender do espaço que você tem. Então, para fazer uma horta em pneus, nós devemos cortá-la ele ao meio, fazendo uma bacia, como na foto o pneu ao meio, inverter esse pneu e fixar uma tábua embaixo, que aí ele vai ser o fundo da nossa hortinha. E aí coloca-se o solo e faz-se o plantio. Já as garrafas PETs, elas vão ser cortadas numa altura de 20 centímetros, o que dá mais ou menos no início do gargalo da garrafa. Nós devemos também então fazer furos no fundo da garrafa para a drenagem da água de irrigação. Já o uso de canos PVC, recomenda-se o uso daquele de 200 ou 300 milímetros de diâmetro. Nós vamos fazer um corte longitudinal nesse cano PVC, cortando ele ao meio, e eles vão ficar semelhantes a calhas. Nós também vamos fazer furos no fundo para a drenagem da água de irrigação e fixar madeiras nas laterais. Já nos outros materiais, como baldes, latas, jardineiras, tambores, etc., todos os outros materiais que eu citei anteriormente, eles não precisam de um preparo especial. Se eles forem apenas bem higienizados, já está ótimo. Já o preparo do solo vai depender de 4 fatores. O primeiro fator é o solo em si. Ele tem que ser solo, tem que ser terra de barranco, coletado numa profundidade de 20 a 30 centímetros. E recomenda-se o uso dessa terra principalmente porque ela é uma terra estéril e também é um solo pobre, com pH baixo e livre de sementes, de ervas daninhas e de patógenos e doenças. Então nós vamos manipular esse solo positivamente ao nosso favor. Após a coleta desse solo, vai se separar as partículas grandes, que são os torrões, das partículas finas. Então nós vamos peneirar esse solo. Já o segundo fator é o fator do adubo orgânico. Deve-se utilizar esterco de boi ou de frango, que são fáceis de se encontrar, e esse adubo deve estar bem curtido. Deve-se curtir esse adubo ou comprar um adubo já curtido, porque o adubo fresco tem altas concentrações de nitrogênio. Isso pode queimar a planta e também o adubo fresco pode trazer patógenos de doenças que são prejudiciais às plantas. E também, além de ser uma excelente fonte de nitrogênio para as plantas, esse adubo orgânico vai melhorar as características físicas do solo. Já o terceiro fator, que é o fator do adubo químico, no plantio recomenda-se o uso do fertilizante granulado NPK 414-8, em que haverão 4 partes de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. Esse fertilizante vai apresentar as proporções ideais para atingir a demanda nutricional dessas plantas durante o plantio. Já o quarto fator, que é o fator do calcário, em que haverá correção do pH do solo, ele pode ser um calcário dolomítico, calcítico e até cal hidratado. Então, para a gente preparar nosso solo, nós vamos precisar de 50 litros de solo de barranco, 100 gramas de calcário ou cal hidratada, 34 litros de esterco bovino ou 17 litros de esterco de aves, sendo que eles devem estar bem curtidos. E vamos precisar de 200 gramas do fertilizante 414-8. Nós vamos misturar muito bem esses materiais e o nosso solo já vai estar pronto para o plantio. Já a semeadura da nossa horta, ela pode ser feita diretamente no nosso mini canteiro ou ser feita por meio de mudas. Isso vai depender da cultura em que você está plantando. Caso seja uma cultura em que possa ser feita a semeadura direto no canteiro, nós vamos utilizar 3 sementes por cova, em uma profundidade de cerca de 1,5 cm,
ou se o plantio for feito em sulco com uma profundidade de 1 centímetro. E ainda quando essas plantas apresentarem de 3 a 4 folhinhas, nós iremos fazer o desbaste dessa planta, que é o que nós, como nós colocamos 3 sementes, tende-se a crescer 3 plantas. Nós vamos deixar apenas uma planta, a planta que estiver mais forte e vigorosa, e retirar as 2 plantas mais fracas. Caso o plantio tenha que ser feito por mudas, nós iremos fazer a semeadura com antecedência. Podemos fazer ela em copos descartáveis ou bandejas de isopor, utilizando um substrato de qualidade também. E quando essa plantinha apresentar de 3 a 4 folhas definitivas, nós iremos fazer o transplante para o nosso mini canteiro. Já o espaçamento de plantio vai variar muito de acordo com a cultura. Mas quando a horta é em espaço pequeno, em espaço reduzido, a tendência é que esse espaçamento seja 70% do plantio convencional. Nessa tabelinha que eu trouxe aqui, tem-se um resumo das várias características de cada cultura e também temos o espaçamento em pequenas hortas. Vocês podem pausar aí e ver certinho qual o espaçamento adotado na cultura que você está plantando. Realizado o plantio, serão feitos vários tratos culturais nessas plantas. Um deles é a adubação de cobertura, que essa quantidade de fertilizante vai depender muito da cultura, mas em geral recomenda-se a aplicação de 20 gramas de sulfato de amônio ou 10 gramas de ureia por metro quadrado. E essa adubação de cobertura pode ser realizada entre 15 e 20 dias após o plantio. Ainda da adubação de cobertura serão realizadas a adubação de micronutrientes. Recomenda-se o uso de formulados de micronutrientes, que já possuem todos os micronutrientes, e a recomendação será feita a partir do produto escolhido. Ao longo do ciclo da planta, nós podemos ter a presença de várias pragas e doenças. Coloquei vários exemplos aí para vocês terem uma ideia. Então, nós temos sempre que ficar atentos na presença desses animais para realizar o controle. E as doenças podem ser de origem de fungos, bactérias e vírus. Então, o controle das pragas e doenças vai depender muito da cultura, do estágio de crescimento da planta, da praga ou da doença, e assim que surgir algum sintoma, devemos procurar um profissional capacitado. Mas para hortas domésticas e hortas em pequenos espaços, temos algumas alternativas que poderemos utilizar. Então, o controle de pragas e doenças de hortas pequenas pode ser feito a partir de óleos, extratos de plantas, caldas preparadas e temos também produtos comerciais já desses próprios preparados. Outro fator que nós devemos nos atentar muito é para a irrigação. Como a água representa 80% do peso da maioria das hortaliças, nós devemos ter um correto controle e manejo da água para as plantas. E essa irrigação vai depender de vários fatores, como temperatura, o solo, a cultura plantada e etc. Mas há recomendação geral para essas hortaliças. Por exemplo, no preparo de mudas, irriga-se 3 vezes ao dia. Então há uma maior frequência de irrigação com menor volume de água. Já quando as plantas são jovens, é feita apenas uma irrigação ao dia, diminui-se a frequência e aumenta o volume. E quando as plantas são adultas, a recomendação é de ser feita a irrigação de 3 a 4 vezes por semana. Muito obrigado e aguardo o contato de vocês.